Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, uma vez mais, com essa bênção, oportunidade de estar ministrando a palavra do eterno Deus. Me sinto honrado por este privilégio. Peço, irmãos, que abra vossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, glória a Deus. Versículo de número 8 e o número 9. Atos dos Apóstolos, versículo de número 8 e 9, capítulo de número 9. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Deus é bom. Ainda sentindo a presença de Deus no ambiente. Deus se faz presente aqui. Deus ele está aqui. Antes mesmo de você chegar, ele já se fazia presente, já está aqui, esperando, tendo esse encontro marcado contigo. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Glória a Deus! Guilherme, pode ficar à vontade desse violão, porque essa canção é a canção que Deus fala com o meu coração. Eu gostaria dela como fundo para mim ministrar a palavra. A hora é chegada, gostaria de louvar, mas não tenho tempo no momento. Mas Deus vai nos conceder uma oportunidade novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de número 8 e 9. Vamos fazer menção. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor e tomando posse da palavra do nosso Deus. Amém? Com glórias ao Senhor Jesus. Pode se acomodar. Vou pedir um pouco de paciência, porque eu estou rouco. Eu sinto um pouco, não posso alçar muita voz, então intercedo pelo servo do Senhor. Amém? Analisando e vendo o texto, o qual mencionamos como referência para essa ministração, Deus ele fala muito comigo, e creio com os irmãos também, porque é um texto bem conhecido, aonde vai estar dizendo, retratando a conversão de um homem muito importante para o ministério cristão, para a vida cristã. Homem este chamado de Paulo, ou Saulo, homem de dupla cidadania, nascido israelita. Pode abaixar um pouquinho, irmão, está dando eco. Homem de dupla cidadania, israelita, e com a cidadania romana, adquirida pelos benefícios e privilégios de sua família, ao qual se encontrava naquele ambiente. Mas para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui neste cenário, é necessário analisarmos os versículos anteriores, ou até mesmo entendermos que o ministério de Cristo na terra, terreno, já havia passado. O verbo vivo que se fez carne e habitou em nosso meio, já havia subido ao matadouro como ovelha muda, morrido em nosso lugar, carregado sobre si as nossas dores e enfermidades, se fazendo maldito em nosso lugar. Observando bem que após Cristo ter padecido e ressuscitado como Cristo ressurreto, pois ele havia dito que ressuscitaria, porque em todo o tempo que ele previa sua morte, ele dizia que ele ressuscitaria. E para ele ir ao Pai, ele deixaria um Consolador, que seria o Espírito Santo de Deus. Porque bem sabemos que o nosso Deus ele é formado por 3, que é o Pai, o Espírito, Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que é formada a Trindade eterna, que desde o princípio nós vemos ela sobre a Bíblia, sobre a luz da Bíblia. E nós observamos que ali Cristo já morto, ressuscitado, cenário era de guerra, cenário era de perseguição, o cenário era de morte.
Porque Satanás, em todo tempo, o plano do maligno é tentar paralisar os planos de Deus. Eu disse somente tentar, porque ele não consegue. Porque a vontade soberana de Deus, ela é maior do que todas as coisas. Existe a nossa vontade e a vontade soberana de Deus, independente da situação, do cenário ao qual estavam vivenciando aquele momento, aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Existia uma palavra de Deus sobre a vida dele: ide e apregoai o evangelho a toda criatura. E eles ali estavam cumprindo com aquilo que o mestre Cristo Jesus havia lhe ordenado, havia lhe concedido como seguimento, para dar seguimento à obra, conquistando almas, vida para o reino de Deus, dando entendimento que a nossa vida não pertence à terra, mas sim ao céu. E nós vamos entender que Paulo, por ser um homem israelita, ele era um homem totalmente dotado de conhecimento, por ter a sua vida em todo o tempo estudando, aprendendo, crescendo em todo o tempo, em tudo aquilo que era de acordo com o povo de Deus, os israelitas. Mas Paulo, ele crescia, ele continuava crescendo e aprendendo, mas não vivendo em conformidade àquilo que ele aprendia. Paulo, ele cresceu dentro da religião, vamos dizer, do farisaísmo, que é os fariseus, que eram homens dotados de todo conhecimento, conhecia a Torá de trás para frente, de frente para trás, todas as leis mosaicas. Mas é interessante disso tudo, que não adianta você só conhecer a palavra, é necessário você viver a palavra de Deus. O viver e conhecer é muito diferente, porque conhecer o ímpio lá fora ele conhece. Quando nós perguntamos sobre Cristo, vamos pregar, a maioria das respostas que obtivemos é: eu já conheço a palavra. Nós temos que entender que conhecer e viver há uma diferença muito grande. E eu vejo o apóstolo Paulo somente conhecendo a palavra, não vivendo a palavra. Mas para que ele pudesse viver a palavra, é necessário ter um encontro com Cristo. E nós observamos que quando ele aparece na Bíblia, ele aparece num cenário de morte, cenário este, a morte do primeiro mártir, o mártir Estevão, um jovem ao qual ali apregoava a palavra e ali apedrejado por intermédio daqueles que estavam ali no cenário, sendo usado pelo próprio inimigo. Quando ele disse que viu os céus abertos, eles tiraram ele da cidade e o apedrejaram. E as vestes de Estevão lançaram sobre os pés de Saulo. Saulo, este que era como aquele que puxava a perseguição aos cristãos. Ali nós vamos observar o cenário de Paulo antes de ter um encontro com Cristo. Vemos que ele começa a perseguir as igrejas, perseguir os irmãos que ali estavam fazendo a vontade de Deus. E nós vemos que a caminho de Damasco ele tem um encontro com o Senhor. Por que um encontro com o Senhor? Porque não foi outro que falou o Senhor, mas sim ele. Quando a luz de Cristo veio até ele, resplandeceu, e ele caiu em terra e ele pergunta: quem és, Senhor? Aí Cristo pergunta: por que fazes isso, ó Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu entendo que Saulo ele entende que era Cristo algo sobrenatural, porque ele reconhece, porque Saulo ele vem da linhagem de Saul, da tribo de Benjamim, e ao mesmo tempo que ele vem da linhagem de Saul, ele entende que Cristo ali no momento estava dizendo, querendo dizer a ele que Saul perseguiu Davi, e assim como Saul perseguiu Davi, duro é para ti recalcitrar como usar o milhão, Paulo. E Paulo entende que não era qualquer pessoa, qualquer ser que se encontrava à frente dele, com aquele resplandecer de luz, trazendo aquela situação até ele. E ele, com o rosto em terra, ele fala: quem és tu, Senhor? E Cristo fala: sou eu, Jesus. Levanta-te e entra na cidade. Ali se encontra um cenário muito produtivo para a vida de Paulo e para aqueles que se encontravam com ele, porque a Bíblia ela diz que eles ouviam a voz, mas não enxergavam nada.
A Bíblia diz que eles ouviam, mas não enxergavam. E Paulo, quando ele levanta, ele abre os seus olhos. Abrindo os seus olhos, ele não enxerga nada. Os seus olhos estavam tampados com escamas. Como que alguém cego vai adentrar a uma cidade? E eu observo que ele é guiado, tomado pela mão e levado até onde Cristo havia dito para que ele fosse se instalar, que era dentro da cidade. Eu quero saber se você é um daqueles que leva, segurando pelas mãos, aquele que está perdido, aquele que está cansado, aquele que está fatigado, aquele que está lá fora, aquele que se encontra totalmente contrário à vontade de Deus. Eu quero que você faça uma reflexão, se você teria coragem, porque ontem nós estivemos num culto, aonde foi ministrada uma peça que ela falou muito ao meu coração. Peça essa que aonde vai dizer que como éramos no passado, outrora no mundo, e como somos hoje na igreja. No passado nós insistíamos para estar na festa, levamos nossos amigos à perdição, levamos nossos companheiros, a nossa família. E nos dias de hoje, quando recebemos um não para estar dentro da igreja, nós já nos calamos. E tá bom, na próxima vez nós vamos. Quem é você dentro desse cenário? Você leva, insiste, ou você para no caminho ou não? Por glória a Deus. Não cale, igreja. Só reflita a situação e o cenário qual se encontra ali. Porque eu observo e vejo Cristo, certa feita, no seu ministério terreno, entrando dentro da aldeia de Betseba. E chega um cego, levam até ele um cego, levando até ele um cego, pedindo para que ele tocasse e viesse a curar. Cristo automaticamente pega ele pelas mãos e tira da aldeia. Mas para o cego chegar até Cristo, alguém teve que levar o cego até Cristo. Até mesmo um paralítico do telhado, para o paralítico chegar até Cristo, alguém teve que levar o paralítico até Cristo. Qual é a função da igreja nos dias atuais? A função, eu quero trazer isso à memória para depois eu entrar no cenário da ministração. Porque Deus, Ele me cobrou isso. Porque a palavra, antes mesmo de cortar para a igreja, ela corta para quem está pregando. Quem somos nós no cenário atual? A função da igreja é carregar, pegar na mão, botar no colo e trazer para perto. Aleluia! Porque o membro, ele não fica vivo fora do corpo. O membro, ele apodrece. E quando os membros estão lá fora, caído, perdido, necessitando de um abraço, necessitando de um auxílio, necessitando de você para trazer para perto, para que o fogo venha arder, para que o fogo venha continuar aceso sobre o altar. Esse é o papel da igreja nos dias atuais. Porque observamos e analisamos, vendo tudo que está a se acontecer, a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Porque Ele disse: atentai aos sinais. E nós observamos e vemos os sinais se concretizando. À luz da Bíblia, tudo se concretiza. E eu vejo, voltando para o cenário de Paulo, Paulo sendo levado para dentro da cidade. E Paulo sendo levado para dentro da cidade, Paulo não é levado para qualquer lugar. O pastor pediu para ser rápido. Paulo não é levado para qualquer estalagem. Paulo é conduzido, direcionado pelo Espírito, segurando a mão dele, que a Bíblia não diz que foi aqueles que estavam com ele, mas a Bíblia diz que tomando ele pelas mãos, o conduziram. Quando a Bíblia ela relata sobre isso, ela deixa bem claro que não precisa aparecer o nome, não precisa aparecer quem é, a formosura, só basta fazer o teu papel. Nós observamos que o paralítico no telhado, a mesma situação se ocorre. O nome daqueles que carregaram o paralítico não é citado na Bíblia, mas esse nome é eu e você. Esse nome é a igreja. Esse nome é a igreja do Senhor, que foi criada, foi gerada para isso, tendo Cristo como cabeça. E eu observo Paulo numa estalagem. A Bíblia
ele está orando. Deus e Cristo, por intermédio de uma visão, aparece a Ananias, um discípulo que se encontra dentro de Damasco, fugindo da perseguição de Paulo, de Saulo, porque nós vamos observar que Saulo ele vinha perseguindo, ele tinha cartas de liberação para levar aqueles que estavam levantando o nome do Senhor cativo a Jerusalém. Jerusalém, que tem um nome cidade de paz, passa a ser uma cidade de caos. E o povo de Deus ele teve que sair de Jerusalém e fugir, correndo para Damasco. E eu vejo Ananias sendo levantado por Cristo. E ele não diz nada além de dizer: eis-me aqui. Você tem dito eis-me aqui? A igreja tem dito eis-me aqui. E eu observo Ananias quando Cristo apresenta quem ele vai se encontrar. Ainda mais este, ao qual tem domínio, tem cartas para vir levar-nos cativos. E Cristo é Ele mesmo. Vai, porque este é um vaso escolhido, este é um instrumento escolhido para mim. E eu observo e vejo quantos instrumentos de Deus escolhidos, separados, vasos, se encontram perdidos, esperando um Ananias se levantar para ir com ele. Esperando um Ananias, um homem, uma mulher de Deus, tomando posicionamento e fazer aquilo ao Deus te chamou. Cantar, louvar é bom, pregar é maravilhoso, mas salvar é melhor ainda. Ser um instrumento de salvação, ser um instrumento para pregoar a palavra que é perdido. Isso é evangelho. Isso é fazer a obra de Deus. Vim aqui pregoar, louvar para crente é mole. Pregar para aqueles que estão lá fora é difícil, sem saber o que te espera. Mas eu creio numa palavra. Se Deus te mandou ir, vá, porque Ele te garante, te capacita para exercer aquilo que você confiou em tuas mãos. E Paulo ele se encontra numa estalagem. Essa estalagem nada mais é do que uma casa. Casa essa de um homem chamado Judas. Porque Cristo, quando ele se revela a Ananias em uma visão, ele manda Ananias ir direcionado como se fosse o GPS. Vai à rua chamada direita, a casa de Judas, pergunta para Saulo de Tarso, que ali ele está orando, ele já viu a visão. E Ananias ele segue. E eu observo que Paulo se encontrava numa casa, ou qual era uma casa de oração, uma casa de louvor a Deus. Porque Cristo não ia mandar ele se instalar em qualquer casa. Nós observamos o nome Judas, não é qualquer nome. Temos ele como uma referência ruim devido à traição. Mas se olharmos, o significado do nome Judas é o louvor, adoração. Então o lugar que Paulo estava instalado era uma casa esta de louvor, casa esta de adoração, casa esta de oração, casa esta de súplica, casa esta de intercessão. E Deus ele levantou Ananias para ir ter com Paulo. Eu não sei a forma que você adentrou sobre este lugar, mas eu quero te trazer à memória que você está dentro de uma casa de louvor, que você está dentro de uma casa de adoração, que você está dentro de uma casa de oração, aonde o Senhor ele habita, aonde o Senhor ele se revela, aonde o Senhor ele se manifesta, aonde o Senhor ele batiza com o teu Espírito, aonde o Senhor ele liberta vidas. Mas para isso é necessário levantar os Ananias. Cadê você, Ananias? Cadê você que foi chamado como Ananias, como instrumento do Senhor, para portar a presença, para libertar os cativos, para curar os enfermos? Cadê você, Ananias? Não
isso primeiramente. Um encontro ele teve. Ananias foi um instrumento para que Paulo fosse batizado e ser cheio do Espírito. O que eu e você como cristãos estamos portando? Somente paletó, vestidos, roupas bonitas, ou estamos portando a presença de Deus? Porque a presença de Deus sobre nossas vidas, ela reluz. Porque a face de Cristo, ela tem que resplandecer sobre o nosso rosto. Assim como aquela mulher, ela olhou para aquele profeta e disse: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. É assim que a igreja do Senhor, ela tem que ser reconhecida nos dias atuais. Quando você sair do conforto do teu lar para vir de encontro a um culto desse, você vir marchando pela rua, vir pisando na cabeça da serpente e o inimigo batendo em retirada, demônio sendo manifesto por terra, porque você foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para fazer isso, não somente para vir aqui e levantar sua voz em oração e adoração, mas aonde colocar a planta dos teus pés, o lugar venha ser abençoado, porque aonde você pisa as paredes que são quebradas, aonde você pisa os milhões que caíram por terra, aonde você pisa, o diabo tem que bater em retirada. Essa é a função da igreja. Esse é o entendimento que a igreja tem que ter. E a igreja, para ter isso, ela tem que estar unida. Aleluia! Para a igreja ela ter isso, ter essa força, ela tem que estar de braço dado. Porque um membro, ele tem que andar em sintonia com o outro. Aleluia! A cabeça pensa e ordena. Porque Paulo, após ser convertido, ele mesmo ele relata: certa feita eu quis ir para um lado e Cristo me mandou para o outro. Temos que entender o que estamos fazendo, se é a minha vontade ou a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus ou é a minha. Se é o meu querer ou o querer de Deus. Aleluia! Paulo, certa feita, perseguidor, mas ele, certa feita, ele disse também: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Paulo, ele carregou as marcas de Cristo, e você tem carregado as marcas de Cristo. Não ligue para o que está acontecendo ao teu redor, o cenário que você está incluído. Não olhe para as adversidades ou como você tem visto. Olhe para o Senhor, porque a palavra introdutória aplicada pelo presbítero no áudio foi a seguinte: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você confia no Senhor, não tem medo que vai te tirar do lugar, não tem tempestade que vai fazer você rachar. Se você confia no Senhor, você permanece, você está estável, você está firmado. Mas é necessário confiar no Senhor. Deus me trouxe a memória Pedro. Quando Cristo aparece sobre as águas e ele pede para ir ter com ele, Pedro olhou para Cristo e andou. Quando olhou para a tempestade, ele afundou. Eu não sei como você está hoje, se você tem olhado para a sua tempestade ou se você tem fixado seus olhos no Senhor. Mas faça como Pedro, pede socorro, porque independente da distância qual Pedro via Cristo, quando ele pediu por socorro, Cristo estendeu a mão. Não demorou. E o Senhor está de mão estendida para você hoje aqui. A mão do Senhor está sobre essa casa, querendo levantar aquele que está caído, querendo trazer à memória aquilo que te dá esperança, querendo te levantar outrora. Eu vejo esse cenário hoje em nosso meio, a mão de Deus sobre a casa de oração, querendo levantar vidas que estão a um ponto de apique. Um ponto, de apique. E Cristo está assim:
Só me chamar que eu estou aqui. Só me chamar que minha mão está aqui. Eu não sei o tempo que você está perdendo. Eu não sei o tempo que você vai continuar perdendo. Porque quando o seu eu, o teu orgulho, foi louvado aqui. Volta para casa. Volta para a igreja. Isso foi entoado como canção aqui. E você louvou e a mão do Senhor está aqui. Te esperando para te levantar, te reavivar, te colocar de pé, te fazer um vaso novo. Hoje aqui é a olaria do Senhor. A olaria de Deus está aberta na noite de hoje. E o vaso foi quebrado pela mão do olheiro. Ele se quebrou na mão do olheiro. O olheiro ele quer te restaurar hoje. O olheiro ele quer te reformar hoje. O olheiro ele quer te lapidar hoje. O olheiro ele quer te botar em forma para que você venha ser cheia de azeite. Porque o vaso vazio não serve para nada, ele tem que estar cheio. Mas para estar cheio ele tem que estar em perfeito estado. Porque aquele que te comprou ele vai voltar para te buscar. Nós somos como vaso, barro na mão do olheiro. Mas nós fomos comprados com preço de sangue. Porque o próprio apóstolo Paulo ele diz isso em uma das suas cartas. Porque foste comprado por bom preço e preço de sangue. E aquele que nos comprou ele está próximo a vir te buscar. E como que você está na noite de hoje? Aleluia! Não retenha. Se você se encontra rachado, se você se encontra próximo a ser moldado, se permita ser moldado pelo olheiro, porque Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. O Senhor Ele está aqui hoje. Oh glória! Cadê você que está sentindo a presença do olheiro? Cadê você que está sentindo a presença do olheiro? Cadê você que está vendo a roda girar do olheiro? Cadê você, meu irmão? Oh Espírito de Deus, toma os nossos corações na noite de hoje, Pai. Só o Senhor, ó Pai, tem o poder, Pai, de nos moldar e deixar em conformidade ao Teu querer e à Tua vontade. Deus, nós somos barros, Pai, nos colocamos diante do Senhor, nos permitindo, Pai, ser moldado por Ti, Pai. Deus, porque somente o Senhor tem o poder de nos moldar, Deus. Deus, na noite de hoje, Pai, que o Senhor venha abrir sua olaria, Pai, para que nós possamos nos permitir ser moldados, Pai. Adentra aos corações, Pai, dos teus irmãos, é aquele que te honra, aquele que te fala nesta noite, Pai. É o que te peço, Senhor Deus. Toma as nossas vidas, oh Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santo és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo.
Deus.